Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje, sábado, 18 de abril, está no ar mais um episódio de Paulo Maloca, a série. No episódio anterior, a operação no bairro São Cristóvão acaba em um violento confronto armado, tiroteio intenso e com 2 companheiros de Paulo Maloca baleados. E após os companheiros feridos, Paulo Maloca assume a frente da ação. Reage aos disparos, entra na casa junto com Eliseu, mesmo baleado, para revidar e se vingar. Dentro da casa, novos disparos de ambos os lados. Reações em segundos e um dos alvos é baleado no rosto e morto. O caso evolui com a identificação do alvo abatido como sendo Hermes, o Furão, um dos líderes da facção. Enquanto isso, Juarez segue gravemente ferido, precisando ser socorrido. No dia seguinte, as investigações se iniciam e apontam para um confronto entre 2 grupos armados, mas ninguém foi identificado. E é nesse contexto que Paulo Maloca segue atuando, entre os desdobramentos das investigações e o impacto oculto de suas ações. O tempo passa. Um outro alvo surge e é monitorado sua movimentação para uma nova ação. O que era um conflito vira uma guerra de vários mortos e feridos. E no episódio de hoje a tensão só aumenta e Paulo Maloca lidera nova ação, com mais uma morte de outro membro da facção. Tudo isso em um cenário de guerra, de uma história que está longe de acabar. Então eu atirei os meus 2 revólveres contra as 2 janelas laterais da casa de onde vinham os tiros. Depois eu abaixei ao lado do Juarez, que estava no chão, e disse: "Aonde te acertaram?" E ele levou a mão ainda com o revólver do lado esquerdo do peito. A camisa estava toda ensanguentada. E eu falei: "Aguenta firme, vamos ter que tirar você daqui. Vou buscar ajuda." E corri até a frente da casa, aonde encontrei o Eliseu encostado na parede ao lado da porta principal de entrada, com o revólver na mão, mas com a camisa toda ensanguentada. E eu falei: "Você está baleado?" E ele me disse: "Estou só ferido no ombro direito, acho que de raspão." Tentei entrar, mas os 2 atiraram em mim. Também atirei deles, mas tive que recuar. Estão com revólver e pistola. Então eu falei: "O Juarez foi baleado também. Acho que mais grave que você. Temos que socorrê-lo, tirar ele daqui." Ao mesmo tempo, ouvimos mais tiros, provavelmente entre o cabo Carlinho, cabo Amadeus e os outros da facção. Então eu perguntei ao Eliseu: "Ainda consegue atirar?" E ele disse: "Sim, talvez não tão bem." E tudo muito rápido, eu enfiei a mão no bolso da calça, peguei um monte de munição 38 que o cabo Carlinho tinha nos dado, abri e recarreguei os 2 tambores dos meus 2 revólveres, peguei o revólver do Eliseu, que estava cheio de sangue, recarreguei e entreguei a ele. E disse perguntando: "Vamos entrar?" E o Eliseu falou: "Eu vou primeiro." E eu disse: "Calma, eu atiro muito melhor só com um revólver." Então coloquei o Colt na cintura e falei: confie em minha pontaria. Eu só preciso ver algum deles. Aonde está?" E o Eliseu disse: "Eu confio." E entrou atirando. E eu entrei praticamente junto com ele e vi o que estava próximo à janela da sala. Só vi ele apontar sua arma para nós e eu atirei em sua direção, na sua cabeça, e ele caiu. O outro, que estava na cozinha, meio escura, atirou em nós. O Eliseu também atirou nele. Ele simplesmente sumiu. Em seguida, ouvi outros tiros do lado de fora, nos fundos da casa. Certamente o cabo Carlinho e o cabo Amadeus atirando contra ele. Eu, com meu revólver engatilhado, fui até o que estava no chão próximo à janela e vi que ele estava morto, com um tiro na cara cheio de sangue. Sua arma, uma pistola, estava ao lado do seu corpo. Então o cabo Carlinho e o cabo Amadeus entraram com o revólver na mão e viram toda a situação. O Eliseu também com o revólver e a roupa toda ensanguentada. E o cabo Carlinho falou: "Compadre, você está baleado?" E o Eliseu disse: "Só de raspão. Temos que socorrer o Juarez e sair daqui." E o cabo Amadeus disse:
sabe quem é esse? E eu falei, deixa eu ver se tem algum documento. Procurei em seus bolsos e virei ele, e no bolso da calça tinha uma identidade tradicional do estado com seu nome, Hermes de Souza Dias. E eu falei, é o Furão. Então eu guardei a sua identidade no meu bolso como um troféu e também para dificultar a sua identificação. E novamente o cabo Amadeus falou, e essa arma aí, vamos levar? E eu olhei, era uma pistola 765, lançada pela Taurus há uns 3 ou 4 anos. E o Eliseu, com toda a sua experiência, disse, não, deixa aí, a polícia tem que achar ele com a arma. Tudo que aconteceu aqui esta noite foi uma guerra entre gangues. Então nós saímos rapidamente, fomos ao encontro do Juarez, que estava caído no chão, gemendo, todo ensanguentado. O cabo Carlinho falou, vamos, temos que levar ele para o hospital. E olhou para o Eliseu e disse, você também, compadre. Então o Eliseu falou, eu não vou, mas temos que sair rápido daqui. Você, compadre, e o Amadeus, leva o Juarez para o hospital. Fala que ele reagiu a um assalto e foi baleado, bem longe daqui, no bairro Vila Isa. Dá o endereço dele, de sua residência. Nós dois vamos lá para casa, se referindo a eu e ele. Então, rapidamente, foi o que fizemos. O cabo Carlinho e o cabo Amadeus colocaram os Juarez no Voyage. Tinha alguém na rua. O cabo Carlinho deu 2 tiros para cima e sumiram. Depois tocaram para o hospital regional. Eu assumi a direção da Brasília e o Eliseu do lado e fomos para a casa dele. Quando lá chegamos, os Sírios estavam novamente na porta esperando. Então eu buzinei e falei, abre a garagem, o que foi feito rapidamente. Lá dentro, o Eliseu desceu com a roupa toda ensanguentada. Os Sírios, em um misto de susto e desespero, pai, o que aconteceu? Como o senhor está? E ele disse, calma, está tudo bem. E o Mazinho falou assustado, cadê o pessoal? E o Eliseu novamente disse, calma, vamos descer, chama sua mãe. Então nós descemos. A dona Elza estava acordada e já tinha escutado. Quando ela viu o Eliseu todo ensanguentado, ela falou, meu Deus. E outra vez o Eliseu disse, calma, eu só fui ferido no ombro, pega a caixa de remédio. E ela falou, cadê os outros? E o Eliseu disse, o Juarez foi baleado, levaram ele para o hospital. Então as filhas acordaram, vieram e começaram a chorar. O Eliseu novamente falou, saímos daqui para uma guerra e não para uma festa. Temos que ter calma, tem que tirar essa roupa, tomar um banho e depois olhar o ferimento no meu ombro. Não é motivo para desespero. Então ele e a dona Elza foram para o quarto. E eu fiquei com todos na sala. O Mazinho e o técnico fizeram as mesmas perguntas. O que aconteceu? O que deu errado? E eu disse, vocês não têm nem ideia. Aconteceu tudo tão rápido, talvez no máximo 10 minutos. Complicado. O Juarez foi baleado, seu pai foi ferido, era tiro para todo lado. Eu só posso dizer que eu fiz o que pude. Eu não falo por mim, na minha situação na polícia ou seu pai. Estou pensando no Juarez. Ele foi baleado no peito do lado esquerdo e caiu do meu lado. Complicado. E o Mazinho perguntou, ele está no hospital? E eu disse, o cabo Carlinho e o cabo Amadeus levaram ele para o regional. Depois o Teca falou, eles fugiram todos? Então eu disse, não, eu e seu pai matamos mais um deles. Então eu vi que eles ficaram mais animados. E o Mazinho perguntou, qual deles? E eu falei, pela identidade que estava no bolso de sua calça, é o Furão, que estava com uma pistola 765 da Taurus. Possivelmente foi o que baleou o Juarez. Então o Mazinho falou, ninguém viu isso tudo, todos esses tiros, essa confusão? E eu falei, lá é a última rua do bairro São Cristóvão, que dá fundos para o aeroporto. Um lugar ermo, com poucas casas em construção. Muito mato, bem escuro. Quando nós saímos, parece que tinha alguém na rua. Seu padrinho, o Carlinho, fez alguns disparos para cima. Se tinha alguém, sumiram todos. Contando aqui, parece muito tempo. Mas as coisas acontecem tão rápido. Toda essa confusão, desde que chegamos e saímos, não durou 10 minutos. Ficamos conversando por mais um tempo e falei, tem que ir. Saí e peguei meu Chevette cinza metálico, que tinha comprado do detetive Zé Neves, irmão do meu amigo Edson Neves. Todo equipado, com som, rodas de liga leve, rádio PX e fui embora. No outro dia, já na delegacia, fiquei observando e ouvindo alguns detetives comentarem
o que tinha acontecido. Que tinha morrido alguém dentro de uma casa no bairro São Cristóvão, aonde houve um tiroteio por causa das marcas de bala para todo lado. E o que tinha morrido estava armado com uma pistola calibre 7,65 da Taurus. Diziam ser guerra de gangues ou de facções envolvidas com drogas. E o principal, o mais importante, sem nenhuma testemunha. À noite voltei à casa do Eliseu para passar as informações e me atualizar sobre todas as questões, principalmente sobre o Juarez. Lá estavam somente o cabo Carlinho e o Eliseu, mais a família. Então, novamente na garagem, o Eliseu, preocupado, quis saber com relação às investigações na delegacia a respeito de toda a situação. E eu disse: ninguém sabe de nada. Na verdade, todas as vezes que havia morte de bandidos envolvidos com facções, gangues, o delegado regional Marco Luiz não queria nem saber. Dizia que quantos mais morresse, era melhor. O Juarez seguia internado, em observação sem nenhuma investigação. A bala tinha entrado e saído do lado esquerdo do peito, acima do coração. O Eliseu foi em uma farmácia de um amigo para fazer curativo e disse que tinha se ferido numa cerca. As coisas iam andando e eu na delegacia só calado, ouvindo e observando sobre toda a situação e investigação. Às vezes o Edinho me chamava para almoçar na casa dele e percebia eu muito calado e me perguntava: "Tá tudo bem com você?" Então eu respondia: "Está tudo bem. Só minha cabeça que tem dias que fica um pouco ruim. Eu estou pensando em me mudar. Sair lá de casa, ir lá para o centro." E ele disse: "Isso talvez melhore essa situação." E após uma semana, eu me mudei para um apartamento na Rua Peçanha, no centro, 2 quarteirões da Ponte da Ilha. Comprei móveis novos na loja Relíquia, tapetes, cama e colchões na Casa Peça Brasileira, espelhos e quadros, comprei cortinas, mobiliei todo o apartamento. O que não podia faltar era o som. Sempre gostei muito de música. Comprei 2 toca-discos, amplificador, 4 caixas enormes de som, 50 LPs e com isso tentei me readaptar saindo do luto, mas com a decisão de nunca tirar minha avó e minha mãe do coração. Às vezes eu voltava na casa, visitava meus amigos no bairro de Lourdes, visitava meu tio Ajax. Algumas vezes ele aparecia na delegacia para conversarmos, trocar ideia como estavam as coisas na polícia. Eu sempre dizia que estava me adaptando bem. Ficava à disposição da inspetoria de detetives para qualquer trabalho operacional. Saía mais com o pessoal da PM, que trabalhava na triagem da fuzil e roubo da delegacia. Nesses meses já tinha feito algumas prisões com eles, e outras por toques entorpecentes com detetives mais experientes nessa área, chegando a fazer várias apreensões. Tudo isso sem eu e ninguém da nossa turma ter sido efetivado, designado ou tomado posse oficialmente. Até que em abril isso aconteceu. Até que enfim o governador Hélio Garcia assinou o ato e todos fomos nomeados e designados para as respectivas cidades aonde cada um deveria se apresentar para trabalhar. A 5ª Delegacia Regional tinha várias regionais. Delegacia em cidades menores, como Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Aimorés, Mantena, Tarumirim e outras. Então alguns ficaram lotados na 5ª Regional e muitos foram designados para trabalhar em delegacias regionais. Me lembro de alguns. O meu amigo Edinho foi designado para prestar serviço na cidade de Conselheiro Pena. O meu amigo Nilton em Aimorés. O Zé Carlos em Resplendor. E eu fui designado pela Secretaria de Segurança Pública para prestar serviço na cidade de Mantena. Então no dia seguinte, todos tinham que pegar o ofício para apresentar nas respectivas cidades para a qual foi designado. Esses ofícios eram entregues pessoalmente pelo delegado regional, Dr. Marco Luiz de Paula Soares, em seu gabinete, com as devidas recomendações. Naquela noite, eu fui para o meu apartamento, tomei um banho, troquei de roupa, sentei no sofá e fiquei pensando em tudo que tinha acontecido na minha vida e principalmente nas coisas que estavam acontecendo. Pensei como seriam as questões e situações para os meus amigos e particularmente a família do Eliseu, sobretudo os filhos. Depois de um tempo, vagando em meus pensamentos, eu fui para o quarto e peguei a mala que eu iria para a Europa, Portugal, Lisboa, e comecei a arrumar minhas coisas
para ir para a cidade de Mantena, bem no interior de Minas. Uma cidade que eu não conhecia, mas que alguns amigos já tinham me falado muito bem dela, que era pequena, mas muito bonita e próspera. E eu novamente pensei, como é o destino? Que seja feita a vontade de Deus em minha vida sempre. No dia seguinte, quando estava na inspetoria de detetives, o cabo Lauro chegou e falou: o Dr. Marco Luiz está te chamando no gabinete para te entregar o ofício para se apresentar na delegacia de Mantena. Então falei, tudo bem. E fomos conversando. E o cabo Lauro falou: é uma pena que você está indo embora da regional. Parece que todos aqui na inspetoria de detetive gostaram muito de você. Em especial nós da triagem e vários outros militares. E eu disse, eu gostei de todos também, principalmente de vocês. Foi uma honra participar de várias operações e agradeço pelos valiosos ensinamentos. E ele disse, para nós também. Você vai se tornar um ótimo policial. Tem muita coragem e disposição. E se você não morrer? Então nós dois rimos e chegamos na antessala do gabinete. O cabo Lauro entrou e eu aguardei do lado de fora. Depois de alguns instantes, ele voltou e disse, pode entrar. Então entramos. Lá tinha outros policiais civis e militares da triagem. Dr. Marco Luiz falou, você foi designado pela secretaria para prestar serviço na cidade de Mantena. E eu disse, sim senhor. E ele falou, você conhece lá? E eu disse, não senhor. Ele falou, o tempo que esteve aqui fez um bom trabalho. Espero que continue assim lá, ajudando a todos que precisarem com coragem e disciplina. Sim senhor. Acho que é a única coisa que eu presto para fazer. Vim para o lugar certo, entrando na polícia. Muito bem, aqui está seu ofício. E me entregou um envelope branco. Então eu agradeci e me despedi de um por um dos policiais que estavam no gabinete. E quando eu estava saindo, o Dr. Marcos falou, ô rapaz, te entreguei um envelope para você se apresentar em Mantena. Você não acha que deveria ter aberto o envelope e lido o ofício? Então eu disse, sim senhor, me desculpe. Voltei até a frente da sua mesa e abri o envelope para lê-lo. E para minha total surpresa, a folha dentro do envelope estava em branco. Então ele riu e disse, vamos deixar sua partida para uma outra ocasião. Por enquanto, você vai ficar à minha disposição. No momento, eu fiquei um pouco sem entender. Aí os outros policiais me cumprimentaram e me parabenizaram. Então o Dr. Marco Luiz falou, parece que você arrumou um cabo de protetores aqui na regional. Depois eu agradeci a todos e ao Dr. Marco Luiz pela confiança e consideração. Então ele disse, pode ficar na inspetoria e na triagem. Cumpra com as suas obrigações. Cumpra os horários e só vai embora à noite depois que eu for, caso eu precise de você. E eu disse, sim senhor. Depois eu disse, já à noite, lá no meu apartamento, sentei no sofá da sala e fiquei pensando novamente. É a segunda vez que vou desfazer minha mala para ficar aqui em Valadares. Exatamente aqui. Não é possível. Tudo isso tem que ter um propósito. E pensando, falei em voz alta. Que seja feita a vontade do Senhor, sempre em minha vida e no meu destino. Naqueles dias, eu passei a me integrar mais os trabalhos operacionais da delegacia, chegando todos os dias bem cedo e só saindo bem mais tarde. Porque o delegado regional, Dr. Marco Luiz, após o expediente, todas as noites, tinha o costume de ficar em um bar em frente à delegacia, reunido com outros delegados, às vezes tomando um vinho e acompanhando as ocorrências da noite até mais tarde. E eu, como outros policiais civis e militares, ficávamos todos por ali à sua disposição, caso houvesse alguma questão ou operação. O Juarez ainda seguia internado, mas fora de risco de morte. Na delegacia, parecia que ninguém queria saber por que aquele sujeito furão morreu, muito menos quem o teria matado. Os dias se passaram e, com o tempo, o Eliseu já estava praticamente recuperado. Então, em uma noite, fui à casa dele, na garagem, nós dois conversamos e ele me disse, temos que dar continuidade às nossas questões. Eu não tenho paz enquanto eu não matar todos os envolvidos na morte do meu filho.
E eu disse: sim, com certeza. Então o Eliseu falou: eu agradeço muito tudo que já nos ajudou, mas temos que terminar o que nós começamos, custe o que custar. Mas agora não podemos parar. E eu disse: conte comigo. Vamos cumprir a nossa promessa. Não vai ficar um deles. Novamente o Eliseu me agradeceu e falou: deixa eu te explicar como está a situação. O Marcelão, depois de todos os fatos, foi para a Vitória. Desses últimos dias, já ligou aqui para casa 3 vezes, me pedindo dinheiro. Está com receio de voltar para cá. E eu falei: quanto ele pede? E o Eliseu disse: 20 a 30 cruzeiros, acho que é para ele comprar drogas. Então eu disse: pode oferecer a ele 50 cruzeiros para ele voltar e levantar e nos informar tudo que puder a respeito da gangue. Se nos der o endereço de qualquer um desses crápulas, passa a oferta para 100 cruzeiros. Isso é o banco sozinho, sem ajuda de ninguém. E o Eliseu falou: por esse dinheiro, tenho certeza que ele vem amanhã. E eu disse: fechado. Afinal, o que é 100 cruzeiros para matar qualquer um desses crápulas, que além de tudo que fizeram, ainda quase nos mataram? Então nós íamos. Se passaram alguns dias, o Mazinho e o Teca foram na delegacia. Pediram para me chamar e nos reunimos no bar. E me disseram que o Eliseu estava precisando conversar comigo, que já tinha ligado para a delegacia, mas não estava conseguindo. E eu falei: vou hoje à noite na casa de vocês. Então à noite, na garagem, o Eliseu organizou um churrasco só para mim e os filhos, Mazinho, Teca e o Lalá. Então ele me deu uma ótima notícia. É que o Marcelão tinha aceitado a proposta dos 100 cruzeiros e ia informar aonde um dos 4 membros da gangue, o Carlos Pereira, mais conhecido como Nego Testa, ia estar na noite seguinte, no sábado, em um bar, aonde ele estava ficando nos finais de semana vendendo drogas. Então eu falei: esse Nego Testa é o que riu quando eles mataram o Elias, né? E com certeza também estava na casa do bairro São Cristóvão, aonde toda aquela situação aconteceu. E eu disse: ótimo, o dinheiro está na minha carteira escutando a nossa conversa. Então o Eliseu falou: o meu irmão, Cabo Amadeus, não pode ir por causa de um compromisso com a família. O compadre, Cabo Carlinho, não está em Valadares, está em São Félix. O Juarez não preciso nem falar, só restou nós dois. Então eu disse: tudo bem, só preciso de alguém comigo para me levar e me tirar. O resto eu resolvo. Então o Mazinho disse: eu posso ir na moto do Elias, te levar e te tirar. O Eliseu ficou calado e depois falou: tudo bem, estamos em uma guerra, precisamos de todos que puderem ajudar. E na noite seguinte, ficamos como de costume na garagem da casa, esperando as informações do Marcelão pelo telefone. Até que ele ligou e disse: como eu falei, ele está no bar, na esquina da rua descendo para o Parque de Exposição Agropecuária, no bairro São Paulo. Ele está de boné vermelho, calça e camisa preta, e tênis branco. Não tem como errar. Então o Eliseu falou: não quero que a Elza saiba que o Mazinho está nisso. Vamos sair lá para o bar Varandão, na JK, aonde ele gostava de frequentar. E de lá vocês vão. O Eliseu foi na Brasília. Eu e o Mazinho fomos na moto que era do Elias. Uma Honda CG 123, 125 cilindradas, isso que menos importa. Lá no bar Restaurante Varandão, nos sentamos e o Eliseu pediu uma cerveja e uma pinga. E disse: vocês têm que ir, não podem demorar. Então eu e o Mazinho, com bonés pretos, saímos e fomos. Quando lá chegamos, descemos a rua da exposição e passamos devagar em frente ao bar da esquina. E nós logo vimos o Carlos Pereira, o Nego Testa, por causa da roupa preta e do boné vermelho, além do tênis branco. Então eu falei com o Mazinho: volta e para a moto do outro lado da rua, debaixo da árvore. Está mais escuro, é melhor. Então ele parou e nós descemos. Eu saquei o meu revólver Colt da cintura, o Mazinho Taurus, e eu disse: calma, sei como se sente, mas deixa eu resolver essa questão. Ele nunca mais vai rir na vida. Lembre-se,
você tem que nos tirar daqui. E o Mazinho falou: tudo bem, qualquer coisa estou aqui. Então eu o observei, ele estava praticamente sozinho na calçada, em pé perto de uma mesa, na penumbra de uma árvore. Ele nem viu eu aproximar com um revólver na mão e o boné preto tampando parte do meu rosto. Parei uns 3 metros dele. Então ele me olhou e eu falei: tudo bem, Caspeiro? Ou você prefere que te chame de Nego Testa? Tinha uma garrafa de cerveja na mesa e ele estava com um copo na mão e um cigarro na outra. E eu disse: lembra do Elias, filho do soldado Eliseu? Ele ficou calado, paralisado, olhando para mim. E eu falei: você nunca mais vai rir de ninguém. Ele espantou e perguntou: quem é você? E eu disse: a última pessoa que você vai ver neste mundo. E dei 3 tiros em sua cara. E ele caiu.